nome é Adriano, eu faço parte da Concausa. Eu sou carioca do subúrbio, mas radicado na Baixada Fluminense desde a década de 80. E a gente lá nessa época conviveu com a perda, né? Porque era uma região extremamente violenta, com a atuação dos grupos de extermínio, então a gente convivia, agora jovem, com isso. Mas na década de 90 a gente foi, na participação dos movimentos sociais, meio ligado à Igreja Católica, entre outros, a gente foi se envolvendo nos movimentos pós-Candelária, pós-Acari, Vigário Geral, e o caso do Michael, né, que é o mais antigo que a gente conhece, lá de Acari, o seu Luiz, que até hoje, 28 anos, a gente praticamente todos os anos fala com ele, apesar de nos últimos anos que a gente tem se falado mais. E aí a gente formou essa instituição, que é uma instituição de direitos humanos, com foco na região metropolitana, Baixada Fluminense, apesar de hoje também estarmos aqui no centro do Rio, na Senador Dantas. E aí, em 2005, a gente deparou com a maior chacina do Estado, perpetrada por policiais militares, no dia 31 de março. Foi a chacina da Baixada, com 30 pessoas baleadas aleatoriamente e 29 mortos. Ali, eu esbarrei algumas questões, eu queria expor aqui rapidamente. Primeiro, foi a questão da espetacularização, sabe? A maneira que era tratada aquela situação. Outras formas de violência que aquelas famílias eram colocadas. Segundo, o preconceito, né? Ah, é todo mundo de bandido. Gente, teve gente, criança de 12 anos de idade, Douglas Brasil, falei contigo hoje, tinha 12 anos jogando fliperama num bar. Foi, enfim. O outro fator é o oportunismo político mesmo, né? A aproximação, os abraços, mas pouco desdobramentos nesse sentido. E a gente tentou, a partir daí, criar um protocolo, uma maneira que foi aprendendo ano por ano, e os casos foram chegando. A gente conhecia o caso da Beth da Via Show, depois veio a Marisete lá da Rio Sampa, e os casos foram se avolumando. A gente já, em 2010, elaboramos um pequeno procedimento, a gente estava com uma relação com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República na época, de uma abordagem em casos de violência letal, principalmente, que era o que a gente mais tinha situações na Baixada, eram casos de homicídio e uma parte perpetrados pelo Estado. Só que 2010, 11, 12 para cá, foram vindo outras situações, né? Casos de infanticídio, de feminicídio, e a gente esbarrando ainda, Thaís, com a falta de políticas públicas. Quando eu atuei, a Márcia até me encontrou, né, que estava atuando no parlamento aqui, na Assembleia do Rio, porque essas políticas nossas são de segunda importância, sabe? Você entra com um projeto de lei e aí você precisa de muita articulação e movimentação para que isso seja aprovado, para que isso seja sancionado e que chegue na ponta. E as políticas municipais, se for que Teresópolis não tem, é de maior importância porque está mais perto das pessoas. A gente precisa de políticas nacionais, de leis nacionais, mas se a gente não tiver uma estrutura de atendimento, de acolhimento, isso daí, porque o estrago. Uma vez eu fui na missa do Túlio e Thaís, lá em Mesquita, uma mãe, Dona Maria, perdeu os 2 filhos. Eu paro na missa, eu fui ver, olhando em volta, parece que é uma bomba. Parece que você cai uma bomba no bairro. Né? Não é só pai e mãe. Você tem vizinhos, tem namorados, ex-namorados, possíveis namorados. Então, assim, a gente começou a conviver com isso, e depois de vir conhecer a Márcia, primeiro pela mídia, depois a gente conheceu pessoalmente, e debruçar sobre essa responsabilidade do agente público nesse trato. Eu acho que a principal motivação da gente estar aqui hoje, estar discutindo, e não termina hoje, é um movimento de sensibilizar, principalmente o agente público que trata com essas questões, ter um pouquinho mais de respeito. A gente está no caso do desaparecimento que a Beth trouxe aqui, estou aqui com a Débora também, que é da Concausa, e esbarrou no movimento em sensibilidade dos agentes públicos. Não vou entrar em detalhe, todo mundo sabe como é que é tratado numa delegacia, como é tratado no CRAS, os preconceitos. Então eu acho que, primeiro ponto, a gente tem que trazer esse tema também para o campo da comunicação, só para encerrar. No campo da comunicação a gente tem que ficar malhando em ferro frio, e a gente se expõe, a gente tem um portal de notícias, a gente tem... e tentar chegar nesses que não são de nossas redes. É muito importante parceria com a OAB, tá? Muito importante. Mas não, às vezes não chega lá na ponta, né, o que a gente precisa. E essa disposição a gente se coloca, né?
de fazer uma campanha permanente, estar permanentemente discutindo, sem espetáculo, com respeito, com sensibilidade sobre esse tema, né? Então a gente está vindo aqui para voltar a se religar nessas pessoas, tentar restabelecer uma rede de diálogo, de auto-apoio, de autopromoção positiva, voltando a falar com muito cuidado, né? Voltando a falar, eu tenho um processo de herança parental, né, como falou aqui, e meu filho está bem, graças a Deus, mas a gente imagina o que é de fato perder um filho. Eu convivi com vários, e aí às vezes o que me mantém no caminhado é exatamente ver as pessoas como a Luciene Silva da Chaceira, da Baixada, que por tantos anos se empenhou tanto. E aí tem, Márcia, você sabe melhor do que eu, tem alguns caminhos, né? Ou a pessoa vira um tubarão que não pode parar, fica trabalhando, procurando, fazendo tal, ou às vezes afunda profundamente. E a gente tem que criar meios e articulações, passando pela política pública, mas também entre nós, de criar um mecanismo efetivo de dar apoio a pessoas como essa. Porque eu achava que tinha que ter uma grande estrutura, tem que ter estrutura, tá? Mas às vezes é só escuta. E hoje, né, com a internet ajuda, eu falo aqui da avó, da dona Romilda, mãe da bebê Maria Sofia, que foi um caso horroroso, não quero detalhar aqui. A gente demorou muito tempo para se encontrar, cada Vidas hoje, mas a internet, o vídeo, e as pessoas que me ajudaram, não só eu na escuta, né, ajudaram muito esse processo de escuta. Então acho que nesse momento essa coisa da escuta e buscar a rede pública particular e fazer uma pressão no bom sentido, né, para que tenha uma condução adequada, acho que é o papel, acho que é a proposta que a gente tem que refletir aqui, a gente está vindo aqui se dispor, tá bom, gente? Obrigado.